Olá, bem-vindo ao canal. Agora a gente vai continuar a nossa conversa da semana passada, onde eu falei um pouquinho sobre os 3 estilos de pessoas: o inteligente, o burro e o sábio. E relacionei isso com a questão do uso de drogas. Então hoje a gente vai continuar nesse vídeo falando um pouquinho sobre quais são os 3 pontos mais importantes a se considerar com relação à experimentação de drogas na adolescência. Diz toda a teoria relacionada à droga que existem 3 fatores que levam uma pessoa a experimentar drogas. O primeiro fator é a curiosidade. Curiosidade, a gente sabe, é uma coisa natural, é uma coisa fantástica. Se não fosse a curiosidade, a medicina não teria avançado, a tecnologia não teria avançado. Que bom que temos pessoas muito curiosas para nos ajudar na nossa vida. Só que essa curiosidade, quando isso se junta com uma pessoa burra, é claro que ela não vai pensar 2 vezes e vai usar drogas. Agora, a curiosidade, você pega uma pessoa sábia, ela pode até ser curiosa, mas ela vai pensar, ela vai pesquisar, ela vai tentar ver se realmente não vai fazer mal para ela, do que é feito aquela droga, e provavelmente ela vai decidir não usar. Então, a curiosidade é uma coisa ótima. Só que quando o assunto é drogas, é uma curiosidade que tem que ser segurada. Por quê? Segurada por quem? Pela própria pessoa. Porque eu estou curiosa, sim, mas eu já sei que o caminho dessa escolha é um caminho ruim. É um caminho que vai me levar a uma dependência química, ou vai me levar a dever dinheiro para os outros, a romper com a minha família, a parar de estudar e acabar ou no cemitério, ou na cadeia, ou, com muita sorte, internado numa clínica. Então, a pessoa sábia, ela tem a curiosidade igualzinha aos outros tipos de pessoas, mas ela refreia essa curiosidade porque ela sabe que é uma curiosidade idiota, que não vai levar a coisas boas para ela. Então, é interessante conversar com os filhos sobre tudo relacionado a drogas. É muito interessante mostrar para o seu filho o que é uma cracolândia, nem que seja numa reportagem na televisão, né? Ninguém quer se expor a essa situação, mas pegue uma reportagem sobre a Cracolândia, que tem um monte no YouTube, e dá uma olhada lá. Faz o seu filho ver, né? Leva o seu filho para ver a situação como ela é, especialmente se ele é do tipo que não aprende com a experiência, ok? Porque aí, quem sabe, ele já sana um pouquinho da curiosidade dele e ele percebe que ele está entrando numa zona de muito perigo para ele. A segunda coisa que mais influencia são os amigos. Os amigos, a roda de amigos, né? Especialmente quando você tem um filho tímido. O menino tímido, ele é um grande presa, uma presa muito fácil para entrar no mundo das drogas. Porque a gente sabe que a timidez, ela causa muito sofrimento na adolescência. A vida toda, mas na adolescência mais. Então, se você tem um menino tímido e ele percebe que na sala dele tem um garoto super extrovertido, que consegue ficar com todas as meninas que quer, que se dá bem com as pessoas, que todo mundo gosta, o sonho dele é virar uma pessoa como aquela que ele admira. E aí, às vezes, o passe para entrar num grupo desse é a experimentação de drogas. E aí alguém diz para ele, ó, você quer ficar como eu, você quer conseguir a menina que você quiser, você quer se dar bem? Vem pra cá, cara, aqui cola em mim que é sucesso. Fica aqui comigo que vai dar tudo certo. E aí esse menino tímido, ele pensa, o que eu tenho a perder? A minha vida já tá ruim, eu já não consigo ficar com a menina que eu quero, eu não consigo me desenvolver nas relações interpessoais, então vamos lá, vamos experimentar. E aí muitas vezes essa pressão dos amigos ou essa tentativa de comprar um passe para pertencer a um grupo que não é o seu, faz com que você pague esse preço de experimentar drogas. Então, o que a gente faz nesse caso, né? Reforça a autonomia, a personalidade do seu filho, a autoestima dele, que ele se goste da forma como ele é, trabalhe a timidez dele, coloca num grupo de teatro, num grupo de coral, coloque em situações onde ele vai ter que desenvolver melhor essa dificuldade dele de relacionamento, porque o mundo não é dos tímidos e a gente sabe disso. É muito mais difícil viver e sobreviver sendo tímido. Na vida adulta, as pessoas aprendem a se relacionar com isso, mas na adolescência é cruel. Então, pais e mães de tímidos, não levem isso como uma característica normal do seu filho. É uma característica, não é um defeito de maneira nenhuma, mas é uma característica que atrapalha muito a vida dele.
Então se preocupe com a timidez, né? Não só com relação a drogas, mas com relação a tudo. Não é bacana ser tímido, mesmo na adolescência. E o terceiro fator é influências de problemas. Então, problemas familiares, a questão de o adolescente viver no meio de uma casa desestruturada, onde as pessoas gritam, onde as pessoas não se entendem, onde ele não se sente visto, onde ele não se sente importante. E o terceiro ponto é a questão de problemas familiares. Então, um adolescente que vive numa casa desestruturada, sem harmonia, onde ele não se sente visto, ele não se sente importante, onde o pai não conversa com a mãe, enfim. A relação mesmo que ele sente que ele vive dentro da casa, muitas vezes é o motivo dele querer uma fuga, dele querer estar num lugar diferente. E a droga, ela proporciona isso por alguns minutos, por algum tempo, que você se desligue da realidade e fique num lugar um pouco diferente. Embora tudo depois volte ao normal e você tem que lidar com a realidade como ela é, mas ele não sabe disso, ou ele não está pensando nisso, ele está pensando no momento, e no momento ele quer se desligar daquele processo que ele está sendo obrigado a conviver e que sufoca ele, que faz mal para ele. Então, quis mostrar aqui para vocês nesse vídeo 3 tipos de pessoas e os 3 fatores que mais conduzem a pessoa à experimentação de drogas. Claro que a gente não tem como dar 100% de certeza que cuidando de tudo isso, seu filho não vai entrar. Mas certamente cuidando de tudo isso, você vai conhecer melhor o seu filho e tentar evitar que ele busque esse caminho. É importante que você observe seu filho com os olhos bem abertos, que você observe ele como ele é, como ele funciona com as pessoas, como ele funciona com ele mesmo, como ele funciona com a família. Porque aí, percebendo como ele é, você pode, como pai, como mãe, ajudá-lo e reforçar aquilo que ele tem de frágil, para que ele se fortaleça e que ele consiga dizer não para qualquer tipo de uso ou abuso de drogas. Espero ter te ajudado, esse assunto é muito extenso, mas hoje a gente começou essa conversa. Se você tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, coloque aí embaixo nos comentários, vou te responder com o maior prazer, tá bom? Espero te ver novamente na próxima semana. Obrigada!